E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar aí com o nosso estudo sobre a apelação e a gente segue agora entendendo um pouquinho como é que essa apelação vai ser processada quando ela chega no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Primeira coisa importante, né, uma ideia geral até de recursos, é que vocês entendam que no tribunal nós temos órgãos que são colegiados, ou seja, nós temos órgãos compostos de múltiplos magistrados. E, evidentemente, que a decisão é tomada coletivamente, mas é necessário que alguém fique responsável por isso. Por esse motivo, então, quando uma apelação chega no tribunal, ela é distribuída para um dos órgãos competentes, aqui em Rondônia, né, no nosso Tribunal de Justiça, para a área civil. O que nos interessa são as duas câmaras especiais que vão julgar as apelações envolvendo entes públicos, Estado, município, IPERON, DETRAN, DR, IPAM, né? Todas essas entidades da administração pública, direta ou indireta, desde que regida pelo direito público. Nós temos também as duas câmaras cíveis, que vão julgar as demais questões cíveis, não envolvendo ente público, né? Ainda assim, uma vez decidido para qual das câmaras vai o meu recurso, eu preciso que uma pessoa fique responsável, que é o relator. Então, além de sortear para qual das câmaras vai, será sorteado também um relator, um magistrado responsável. As funções desse relator estão descritas lá no artigo 932 do Código de Processo Civil, mas, basicamente, esse é o magistrado que vai, então, tomar a frente de relatar o que ocorreu no processo para os seus demais colegas, para os demais magistrados, bem como propor uma solução daquele recurso. Quando então o magistrado relata o que ocorreu naquele recurso, a gente vai dizer que o magistrado fez um relatório, né, como se fosse um resumo da causa. Enquanto ele propõe uma solução para aquele caso, ele está dando o voto dele. Então, lá no acórdão, que é uma decisão, né, colegiada, a gente vai ter relatório, a gente vai ter o voto do relator e, eventualmente, a gente pode ter votos vencidos, né, votos divergentes, até se for o caso, para conquistar, né, para decidir a demanda no final. Mas é fato, então, que, chegando no tribunal, faz ali o sorteio para o relator. Se o relator não puder decidir monocraticamente nos termos do 932, 3-5, ele pede pauta, e pedir pauta significa: estou pronto para sugerir a solução. Pode reunir a galera que eu vou sugerir uma solução. E, evidentemente, é só uma sugestão. Esse processo vai, então, para o julgamento colegiado. Nesse julgamento colegiado, a gente obrigatoriamente tem que ter a participação de 3 magistrados, de 3 desembargadores, ou desembargadores do Tribunal de Justiça, ou desembargadores do Tribunal Regional Federal. Ocorre, pessoal, que o Código de Processo Civil de 2015 entende que, para um julgamento de segundo grau ser válido logo de cara, ele precisa ser um julgamento unânime. Ou seja, os 3 participantes, todos os participantes do julgamento da apelação, têm que concordar com o resultado. Vejam o que o 942 fala para a gente. Olha, quando o resultado da apelação for não unânime, 2-1, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
Vamos supor que eu tive 3 desembargadores participando, e deu 2-1. 2 pelo provimento e 1 pelo improvimento. Eu precisarei convocar, no mínimo, mais 2 desembargadores, porque eu tenho que convocar número mínimo suficiente para reverter o julgado, para poder me dar 3-2. Tudo bem? Notem aí que, como o julgamento não termina e eu tenho novos magistrados, é possível uma nova sustentação oral. Afinal de contas, quando os advogados fizeram a sustentação oral perante o Tribunal de Justiça ou perante o Tribunal Regional Federal, quando começou o julgamento da apelação, ele fez essa sustentação apenas para aqueles 3 participantes iniciais. Como agora eu tenho mais 2, nova sustentação oral deve ser oportunizada. Tudo bem? Parágrafo 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Vamos supor, por exemplo, que as câmaras aqui do nosso tribunal fossem compostas por 5 desembargadores, 3 sendo sorteados para o julgamento da apelação. Os outros 2, então, nesse momento, ficavam lá, olhando assistindo a sustentação oral e esperando a vez dos seus recursos. Só que, considerando que ficou 2-1, nessa mesma sessão, então, os outros 2 que estavam à toa são chamados a julgar e aí decide logo na mesma sessão. Dificilmente isso acontece, tá, pessoal? Aqui em Rondônia eu nunca ouvi falar que tenha acontecido, tá? Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever os seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Ou seja, é possível que na continuidade do julgamento aquele resultado 2-1 vire 5-0, por exemplo, né? Eu tive um caso já desses em que estávamos lá no julgamento de uma apelação, o relator votou pelo provimento parcial do meu recurso, né? Eu tinha perdido tudo no primeiro grau e recorri, né? O primeiro grau pedia dano material e dano moral. No segundo, perdi tudo, né? No primeiro grau pedia dano material e dano moral, perdi tudo. No segundo grau, o relator votou me dando apenas o dano moral. E ele até deu uma quantidade boa, deu R$30 mil de dano moral, num caso que em outro momento eu posso explicar mais detalhes. Mas fato é que o dano material para mim era mais importante, porque era um valor muito mais elevado. E aí, então, graças a Deus, um magistrado foi contra o relator. Ele disse, olha, relator, eu não tenho como te acompanhar. Eu estou puxando a divergência para dar provimento ao recurso e conceder também o dano material. E aí, naquele momento, então, a gente teve a divergência, né? Ficou 2-1. O terceiro magistrado acompanhou o voto divergente, mas o relator ficou lá, sozinho, né? Então, o relator dando parcial provimento e os outros 2 magistrados dando total provimento. Uma nova sessão foi marcada e outros 2 magistrados foram convocados. Lá fui eu fazer uma nova sustentação oral e aí, então, nesse momento, quando começou o julgamento, o relator falou, senhor presidente, eu estou mudando o meu voto para acompanhar a divergência do eminente desembargador fulano de tal, um desembargador muito respeitado no Tribunal de Justiça e que, depois de um primeiro momento, conseguiu convencer o relator e, consequentemente, o resultado final acabou sendo 5-0. Né? Eu ganhei a unanimidade, mas ainda assim foi necessário aplicar a famosa técnica do artigo 942. Tá certo? Esse é o nome, então, desse rolezinho aí, desse julgamento estendido. Né? A gente pode chamar de técnica do artigo 942 ou julgamento estendido da apelação. Notem que o parágrafo 3º vai dizer para a gente assim, olha, a técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, desde que o resultado seja a rescisão da sentença
devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição, previsto no regimento interno. 2. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Notem que aqui a gente está falando do agravo de instrumento que faz, às vezes, de apelação, tá certo? É aquele agravo de instrumento interposto contra uma decisão parcial de mérito, ok? Conteúdo de sentença num corpo de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo naquele grau de jurisdição. Não se aplica o disposto na técnica do 942 para o IAC, o IRDR, remessa necessária e julgamento não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial. Afinal de contas, né, se eu já tenho um julgamento pleno, eu não tenho como chamar mais desembargadores, né, se todos já julgaram. Pessoal, falando um pouquinho aí sobre os efeitos da apelação, é muito importante destacar para vocês que a apelação é um recurso que tem efeito suspensivo op legis. Vejam aí que o artigo 1012 vai dizer para a gente assim, olha, a apelação tem efeito suspensivo. Né? A gente sabe que lá pelo artigo 995, desculpa, do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da sentença. Ou seja, a interposição de um recurso não tem, em regra, efeito suspensivo. Excepcionalmente, a apelação tem. Então, o simples fato de eu interpor a apelação significa que vai ter efeito suspensivo, que a sentença não vai precisar ser cumprida de imediato. Mas essa exceção, né, que é o efeito suspensivo op legis, tem também uma exceção. Então, o parágrafo 1º do artigo 1012 traz para a gente a exceção da exceção. Quando é que a apelação não tem efeito suspensivo? Ela não tem efeito suspensivo quando homologa divisão ou demarcação de terras, quando condena a pagar alimentos, quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, quando julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória e quando decreta a interdição. Porém, mesmo nesses casos, é possível que, por força do 995, parágrafo único, o apelado peça efeito suspensivo. Só que, evidentemente, nesse caso, ele vai ter que demonstrar probabilidade do direito e o risco da demora, né? O periculo in mora. Veja aí que o parágrafo 3º do artigo 1012 fala para a gente que o pedido de efeito suspensivo, quando a apelação não tiver, vai ser feita no tribunal, diretamente no tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame, prevento para julgar a apelação. Ou então, se já tiver sido distribuída, eu vou pedir o efeito suspensivo diretamente para o relator, tá certo? Outros efeitos importantes, pessoal. A gente tem aí no 1013, efeito devolutivo em amplitude e em profundidade, né, estão presentes na apelação. A gente tem o efeito translativo, que é o efeito devolutivo em profundidade, né, como eu já vinha dizendo. Certamente temos o efeito obstativo da coisa julgada, afinal de contas, a apelação impede, né, o trânsito em julgado, estamos aí falando de um recurso que fica pendente. Teremos efeito substitutivo, se realmente a apelação for conhecida, e, eventualmente, a gente pode ter também efeito expansivo, subjetivo ou objetivo, nos termos do que a gente já estudou lá atrás, quando falávamos de efeitos dos recursos. Quero falar para vocês, especialmente, pessoal, de um efeito recursal novo, um efeito que nós não estudamos lá atrás ainda, que é o efeito regressivo. Nós sabemos que, em regra, uma vez publicada a sentença, exaure a jurisdição daquele órgão, ou seja, o juiz não pode inovar no processo. Ocorre, porém, que em determinadas situações, a lei permite que o juiz volte atrás. A lei vai permitir que, olhando o recurso, o juiz perceba o seu erro, bote a mãe na consciência e volte atrás. Isso é, então, efeito
regressivo. É a possibilidade do juiz fazer uso do juízo de retratação. É a possibilidade dele modificar a sua decisão depois de ver o recurso. A gente vai ter efeito regressivo como exceção, tá, pessoal? Só é cabível efeito regressivo quando eu tiver indeferimento da inicial, e isso vai estar previsto aí no artigo 330, né, as hipóteses de indeferimento da inicial. Também vai ser cabível contra as decisões que julgarem liminarmente improcedente, que vai estar previsto aí no artigo 332 do Código de Processo Civil. E aí, então, nessas duas situações, indeferimento da inicial e improcedência liminar, uma vez interposta a apelação, o juiz pode voltar atrás. Ele pode revogar a sua sentença e dar continuidade ao processo, desde que ele faça isso no prazo de 5 dias, e aí ele tem também que, nesse caso, dar continuidade ao processo, né? Imagina, por exemplo, que o juiz indeferiu a inicial. O autor recorre. O juiz vê que a decisão dele foi errada. Então, ele revoga aquela sentença e dá continuidade ao processo. Isso é efeito regressivo. Ou então, o juiz analisa a petição inicial, entende que é matéria unicamente de direito e que existe uma súmula vinculante que resolve aquilo ali pela improcedência. Aplica, então, a técnica do 332, que é a improcedência liminar, e aí, então, o autor apela. Quando o autor apela, o juiz vê que errou, por exemplo, porque o autor fez um distinguishing, né? Ele fez uma distinção, mostrando para o tribunal que aquela súmula vinculante era inaplicável ao caso concreto, e aí, então, o juiz, percebendo o erro, volta atrás, revoga sua sentença e manda citar o réu para poder dar continuidade a esse processo, tá certo? Isso, então, é efeito regressivo. Em uma frase, efeito regressivo é a faculdade que o juiz tem de, no prazo de 5 dias, retratar-se da sua sentença de indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido diante da interposição de apelação pelo autor da causa, tá certo? Com isso, então, a gente encerra aqui essa parte do conteúdo de apelação, falando um pouquinho sobre a teoria da causa madura e umas outras peculiaridades da apelação. Tá certo? Forte abraço, até breve. Curte, comenta, compartilha, estuda!